Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. E hoje a gente vai desvendar uma das regiões mais complexas do planeta. Pois é, né? Parece que toda vez que a gente liga a TV ou abre um portal de notícias, tem algum conflito acontecendo por lá. Uma situação que parece nunca ter fim, uma confusão que não acaba mais. A verdade é que parece um novelo de lã todo enrolado, mas e se eu disser que tem um jeito mais simples de entender essa bagunça toda? Para sacar de verdade o que está por trás das notícias, a gente precisa olhar para 3 mapas que, olha, não aparecem nos aplicativos: o mapa dos povos, o mapa das religiões e o mapa das fronteiras. Beleza, então vamos começar a desenrolar isso. O primeiro mapa é o dos povos, ou seja, o mapa da etnia. E aqui, ó, a gente não está falando de país, de fronteira. A gente está falando de cultura, de língua, de uma história em comum que une essa galera. O Oriente Médio é um verdadeiro caldeirão de grupos étnicos diferentes, sabe? Cada um com sua própria história, suas tradições. A etnia, como a gente está vendo aí, é sobre essa herança compartilhada. É algo muito mais profundo que um passaporte. Claro, todo mundo pensa logo nos árabes, que são a maioria, mas eles não estão sozinhos nessa não. E essa parte aqui é super importante, porque quebra uma ideia errada que muita gente tem. Quando a gente olha para essa lista, árabes, persas, turcos, curdos, fica claro que a região não é uma coisa só, não é tudo igual. O erro mais comum é achar que o Irã é um país árabe, por exemplo, e não é bem por aí. Então, para deixar bem claro, iranianos são persas, eles não são árabes. A língua deles é o farsi, não o árabe. E essa diferença, gente, não é só um detalhe. É a chave para entender muitas das tretas e rivalidades que a gente vê na região. E para complicar um pouquinho mais esse primeiro mapa, tem mais uma coisa. Existem grupos étnicos gigantescos que simplesmente não têm um país para chamar de seu. Imagina só, são nações inteiras sem um estado reconhecido. O caso mais famoso é o dos curdos. Eles são considerados o maior povo do mundo sem um país. A terra deles, o Kurdistão, acabou sendo fatiada e hoje está espalhada por 4 países diferentes: Turquia, Irã, Iraque e Síria. Uma situação bem complicada, né? Beleza, entendemos o mapa dos povos. Agora vamos para a segunda camada desse nosso bolo: o mapa das religiões. É bom lembrar que o Oriente Médio é o berço de 3 das maiores religiões do mundo, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas, hoje em dia, uma delas é, de longe, a dominante. Pois é, uns 90% da população de lá segue o Islã. Mas, ó, aqui vale a mesma lógica do mapa anterior. Assim como nem todo mundo lá é árabe, também nem todo muçulmano é igual. O Islã tem uma divisão interna importantíssima que a gente precisa entender. De um lado, a gente tem os sunitas, que são a maioria no mundo muçulmano, e tem a Arábia Saudita como principal potência. Do outro, os xiitas, que são maioria no Irão. Essa divisão religiosa, junto com a divisão étnica entre árabes e persas, é o combustível para muita da tensão geopolítica que a gente vê. É aqui que os mapas começam a se sobrepor e a complexidade só aumenta. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Certo, agora vamos para o nosso terceiro e último mapa: o mapa das fronteiras. Esse é o mais fácil de visualizar, né? São as linhas que definem os países que a gente conhece hoje no mapa mundi. Só que tem um grande porém aí. Essas fronteiras não surgiram do nada, não são naturais. Pelo contrário, muitas delas foram desenhadas com régua e caneta por potências europeias lá no começo do século XX, depois que o Império Otomano ruiu. E o pior, sem perguntar nada para quem morava lá. Tecnicamente, para um lugar ser considerado um país de verdade, ele precisa ter essas 5 coisinhas aí: um território, uma população, um governo, soberania, ou seja, mandar em si mesmo, e, claro, ser reconhecido pelos outros países. E é aí que mora o perigo. Lembra dos nossos 2 primeiros mapas, o dos povos e o das religiões? Pois é, quem desenhou essas fronteiras políticas simplesmente ignorou tudo aquilo. O resultado é uma bagunça. Você tem o mapa dos povos, o mapa das religiões e o mapa dos países. E nenhum deles bate com o outro. É como tentar encaixar peças de quebra-cabeças diferentes. E é exatamente esse desalinhamento que está na raiz de boa parte dos conflitos da região. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo bem intenso: a situação entre Israel e os palestinos. Aqui, meus amigos, é onde todas essas camadas se chocam de frente. Muita gente pode pensar que sim, que Israel é um país só de judeus. Mas quando a gente usa essa nossa lente dos 3 mapas, a imagem fica bem mais cheia de nuances. Dá uma olhada nos números.
Olha só, 21% dos cidadãos de Israel são etnicamente árabes. E não para por aí, a história fica ainda mais interessante. Esses cidadãos árabes não seguem todos a mesma religião. Então, se liga na complexidade. Dentro de uma única nacionalidade, a israelense, a gente tem pelo menos duas etnias principais, hebreus e árabes. E dentro dessas etnias, várias religiões convivendo: judaísmo, islamismo, cristianismo e até a fé drusa. É muita camada junta. É por isso que quando alguém aparece com uma solução simples para essa questão, a gente tem que desconfiar. A realidade é muito, mas muito mais complexa do que parece. Então, no fim das contas, é isso. Usando esses 3 mapas, o dos povos, o das religiões e o das fronteiras, a gente consegue fugir do preto no branco, das generalizações e começa a enxergar a região com muito mais clareza. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!